Fred Rio Preto, sou daqui de São Paulo. Atualmente eu acho que mais ou menos 10 anos que eu estou trabalhando com direção. Eu antes tive um tempo trabalhando com pós-produção, depois com equipe de fotografia, até que eu consegui fazer a transição só para direção, muito através de videoclipes, que eu tinha um trabalho autoral dirigindo muito dos clipes, e é uma coisa que eu continuo fazendo até hoje, de uma forma paralela de trabalho. Na sequência, passei a fazer bastante publicidade, fiz publicidade durante muitos anos, continuo fazendo também, gosto muito. Ano passado, eu lancei meu primeiro longa-metragem, que foi com o Emicida, O Amarelo é Tudo Pra Ontem, pela Netflix. A gente lançou em dezembro de 2020, foi um projeto que eu trabalhei mais ou menos durante 1 ano e meio. E agora eu estou nesse momento de dividindo a energia entre coisas de entretenimento, que eu quero dar continuidade à parte de documentário, série, ficção, e também tocando publicidade e um pouquinho de videoclipe também. O projeto do longa, eu acho que tem... Quando a gente fala do trabalho do diretor, dá pra ser, eu acho que... Enfim, quando a gente fala, acho que a maioria das pessoas associa com você sendo o diretor, você é o autor do filme, né? E muitas vezes realmente é uma coisa realmente muito pessoal. E eu acho que o outro lado que tem é você ser um diretor técnico, né? Um diretor contratado. Eu acho que são dois cenários bem diferentes, assim. No caso do que eu fiz É Tudo Pra Ontem com Emicida, ele é um artista que eu já trabalho há muito tempo, a gente já trabalha há 10 anos, já fez, nem sei dizer, talvez uns 15 trabalhos juntos, entre videoclipes, publicidades, shows, coisas desse tipo. Então a gente já tem bastante afinidade nesse lugar de profissional. E é um filme onde o autor, na verdade, é o Emicida. É um filme que ele criou, ele direcionou todo o roteiro, a direção, o filme dele. Assim, né? A gente até assina como um filme de Leandro Roque Oliveira, que para quem não conhece é o Emicida. Então nesse caso eu dirigi, mas a minha função como diretor foi uma função mais técnica mesmo. Assim, foi uma função de tornar realidade o filme que ele queria, que ele tinha na mente dele. Nesse caso, foi um filme que ele teve um processo diferente. Não foi um filme que teve um projeto, depois teve um roteiro, depois foi tomando escolhas e depois a gente foi filmar. Não, ele já nasceu fazendo, a gente já nasceu, já começou, não tinha nem roteiro, a gente já estava filmando, assim. Então, nesse caso, a gente começou tinha um show, tinha uma ideia que a gente falava por WhatsApp, por telefone, assim, sobre o que era o filme, mas não dava para entender ainda, porque o filme é bem complexo. Hoje em dia, ele pronto já é complexo, imagina antes dele existir, era complicado de entender, assim, né? Então, a gente começou com um show. No show, eu fiz a direção de show que eu já fiz outras vezes, que é decupar a posição das câmeras, escolher as lentes, os operadores, influenciar na intenção das cores do show, de cada música, o conteúdo de telão, deixas especiais, alguma coisa especial que vai acontecer, eu tinha decupado. Então, eu entrei primeiro nessa parte de dirigir o show, que é uma coisa que eu faço às vezes. E nessa semana, como estava tudo acontecendo, a gente começou a fazer primeiras entrevistas sobre o que seria o filme. Então essas entrevistas, na verdade, entraram no filme, não eram para entrar porque depois a gente queria fazer elas de novo. Mas como teve a pandemia logo na sequência, a gente teve que aproveitar tudo que a gente tinha. Então a gente, num momento ali de gravar os bastidores, entender tudo o que está acontecendo, até eu mesmo entender o que está acontecendo, a gente registrou isso de uma maneira informal, né? Disso a gente criou a primeira parte do filme. Muito do filme também é feito de material de arquivo, coisas dele, coisas de pesquisa e tudo mais. Depois dessa primeira parte concluída, a gente passou alguns meses estudando e elaborando o roteiro. Então aí sim que entrou a parte de colocar realmente no papel a progressão disso tudo, como isso faz sentido. Depois de um tempo, a gente vendeu para a Netflix, a gente já tinha feito uma boa parte, praticamente metade do filme já estava filmado, ainda não estava pronto, construído, mas
a gente vendeu nesse lugar. Na Netflix também tem a função de um script doctor, que é uma pessoa que cuida do roteiro. Ele pega o roteiro e ele não dá opiniões pessoais, ele dá opiniões técnicas, de métricas e fórmulas de roteiro que a gente vê. Sabe quando a gente vê um filme, uma série americana, por exemplo, a gente fala, nossa, é super bem amarrado, e às vezes a gente vê uma nacional e fala, nossa, mas é meio nada com nada, assim, sabe? Tipo, muitas vezes, não todos, assim, mas às vezes a gente escuta opiniões, assim, de pessoas, principalmente do público médio, né? Muito dessa sensação vem dessa figura do script doctor, que é o cara que amarra melhor o filme. Então, passou a ser um trabalho a 4 mãos, né? A parte da galera do ensino, do roteiro, da pesquisa, a minha, os meus montadores, tinham muitos montadores, o script doctor do Netflix, com as considerações deles, e aí o filme foi se moldando. E, na verdade, é isso. Ele, enquanto a gente estava fazendo, a gente ia tendo novas ideias. Tive uma nova ideia, vou filmar isso aqui. Isso aqui está indo por um caminho, a animação muda. Então, ele foi acontecendo o tempo inteiro. Assim, ele aconteceu antes da filmagem, durante e depois. Assim. É um processo, na real, bem diferente. Assim, até não é muito exemplo para pessoas que forem, vou fazer um filme, seguir muito esse caminho, porque é um caminho mais caótico, assim, e até mais raro acontecer. Eu acho que exemplos como foi o meu. Eu acho que normalmente você trabalha, faz uma faz um roteiro, e no momento você filma tudo, depois de filmar tudo, você edita tudo, eventualmente abre uma outra câmera ali para cobrir alguma coisa que esteja faltando, ou que deu errado. Mas o nosso não, ele foi tudo ao vivo, desde a pré até o final, tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim. Tem muito a ver com o título do filme, é tudo para ontem, né? Essa relação os cortes de tempo, assim, ele na verdade faz muito sentido por causa disso. Mas esse foi o exemplo desse filme. Eu acho que todos os próximos projetos que eu vou fazer não vão seguir esse caminho. Eu acho que dificilmente a gente vai repetir essa fórmula, assim, sabe? E também eu acho que não é muito referência para projetos de próximas pessoas, assim, o jeito que a gente fez esse filme, assim, sabe? Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala mercado audiovisual, não é uma coisa só. Ele tem muitas divisões. Assim, tem a galera só do entretenimento, a galera que faz só séries, o pessoal que trabalha com TV, /jornalismo, /novela, a galera da publicidade. A galera da publicidade em si tem 3 ou 4 universos. O nível A, B, C e D. E todos tem seu valor. Não necessariamente você é do A, você ganha mais do que o B. Às vezes o cara do C trabalha mais do que todos e ganha mais do que o B, às vezes igual ao A. É muito dividido por regiões também, então tem muitos segmentos da publicidade. O mercado de videoclipe, que a princípio é um mercado onde na parte audiovisual, de maneira geral, não tem tanto investimento, mas tem também pessoas que fazem um business disso. Assim, a gente tem diretores que só trabalham com videoclipe, como o João Monteiro, o Felipe Sassi, pelo que eu sei, talvez eles façam também outras coisas, mas pelo que eu vejo, o principal deles é videoclipe. E também, por exemplo, o Condzilla, né? Tipo, essa coisa de monetização, de criar plataforma, assim, transformar o videoclipe ali numa ferramenta altamente lucrativa, que não é o que acontece com a maioria das pessoas. Fora isso, tem a galera que trabalha com coisas de editais, financiamentos de Ancine, coisas desse tipo, assim. Então tem muitas áreas, assim. Eu acho que não dá para dar uma resposta ao mercado dessa forma, assim, porque é como se tivesse 10 divisões aí do mercado da parte nacional, assim. Eu, particularmente, atuo na parte de publicidade, onde é um mercado que ele é aquecido, mas ele varia muito com a economia. Às vezes, decisões de, sei lá, eleições de presidente, investimentos no Brasil, alta do dólar, baixa do dólar, influencia muito nos grandes anunciantes, né? Porque não só o preço de fazer o comercial, quanto o preço de comprar a mídia é muito caro. Então, quando está mais favorável, a galera investe mais. Então, às vezes tem muito filme, às vezes não tem, mas isso é como sempre foi. Assim, desde que eu comecei, tem altas e baixas todo ano. Tem vezes que fica 3 meses sem filmar, tem vezes que em um mês você filma 3 projetos. Tem mês que, tipo, eu orço 6 projetos, entra um, às vezes você orça 2 e entra os 2. Assim. Então,
é relativo e também tem muito a ver com modismos. Às vezes você é um diretor que a galera quer filmar, às vezes ano que vem não surgiu uma galera nova e querem filmar com a galera nova, às vezes você consegue se reinventar, às vezes você fez um clipe que chamou atenção e por causa disso você pegou um comercial de tal marca. Às vezes você tem um trabalho que é mais caretinha, mas a marca quer um trabalho caretinha. Às vezes não, você tem um trabalho super moderno e você vai fazer um trabalho gigante por ano e não vai fazer. Então cada um tem um caminho, não tem uma fórmula, não existe uma fórmula, porque também o estilo de cada diretor, o segmento que ele está fazendo e a produtora que ele está trabalhando direcionam para esses caminhos, assim. Por isso que eu digo que tem um mercado A, B, C e D, e por aí vai, assim, né? Eu acho que no mercado da publicidade é o jeito que eu vejo. Mercado da música, pelo menos para mim, é uma coisa mais de fazer coisas pontuais e autorais, assim, fazer coisa puta hora que eu quero aparecer para fazer um vídeo que ele fique legal, assim, eu não vejo isso como um mercado muito lucrativo, pelo menos para mim, no sentido de eu conseguir contratar as pessoas, conseguir ter o cachê que eu quero receber e tudo mais. E na parte do entretenimento, eu percebo que, bom, pelo menos para mim, assim, eu nunca fui muito da escola do curta-metragem, de financiamentos por editais, coisas desse tipo. Então, automaticamente, eu entrando nesse mundo do entretenimento, eu estou super mais focado no segmento dos players, assim, ir para Netflix, HBO, Amazon, enfim, Fox, Globoplay, Disney, que são financiamentos diretos, assim. Eu, particularmente, me vejo muito mais indo para esse caminho do que para incentivos fiscais, assim. Eu acho que é uma área que está crescendo cada vez mais, as pessoas consomem cada vez mais, os orçamentos muitas vezes são ótimos, algumas vezes são ok. Eu acho que tem muito espaço para sugerir coisas, porém, esse é um universo que também trabalha com certas tendências, assim, né? Às vezes você vê, tipo, sei lá, uma série da Anitta que estourou, deu em primeiro lugar, e a galera pega esse segmento e quer copiar isso para outros formatos, outras coisas. Então, às vezes é isso, tipo, uma série que é sobre polêmica, deu certo, às vezes vai puxar mais 3, 4 séries sobre isso. Série sobre investigação criminal que deu certo, seja nos Estados Unidos, às vezes puxa mais 3 ou 4, um filme específico puxa mais outros. Então eu acho que tem muita coisa assim da leitura de as tendências que estão rolando, e você como autor, como roteirista, diretor ou produtor, eu acho que todo mundo tem seus projetos pessoais, mas eu acho que a forma também de colocar isso num circuito comercial é também ficar um pouco antenado a tendências que rolam, assim, sabe? Nesse sentido, ver o que falta, o que, puta, quase deu certo, por que não deu certo? Rolou uma série que foi bem e puxou uma segunda temporada, a outra foi cancelada, fez uma temporada e foi desculpa, uma série que foi bem e vai ter uma segunda temporada, e uma série que foi mal e não vai ter segunda temporada. Você dá uma analisada meio friamente, assim, tá, mas por que se eu acho mais legal essa outra série? Porque às vezes me engajou, às vezes foi difícil de entender, às vezes tem alguma coisa técnica ali que o público médio não gosta. Então eu acho que é uma coisa para ter essa leitura, assim, principalmente quem quer trabalhar com essa área de uma maneira mais profissional. E do mercado internacional que você mencionou, eu tive experiências em alguns países, na África do Sul, na França, no leste europeu, na Inglaterra, no México, sempre com publicidade, né? Na verdade, o que eu sinto agora, eu estava vindo numa crescente muito boa disso, assim, mas porém com o Covid e com tudo mais, até o jeito que o Brasil está sendo visto, assim, tem fechado, assim, sabe? Tava indo num caminho e de repente, agora orço muito menos, fechou bastante, assim, para esse lado internacional, né? E também é um lado que é bem difícil e muito competitivo. Você está ali orçando contra, mano, qualquer um no mundo completamente aleatório. Então, para você pegar um projeto, muitas vezes eles querem ver quase que se você já fez esse projeto para outra marca. Tipo, tem um comercial aqui de jovens andando de skate.
mano, me mostra aí um comercial que você tenha com jovens andando de skate. Se você tiver, capaz de você pegar esse filme. Seja um clipe, seja um comercial de uma outra marca, nada a ver, mas eles querem muito ver se você já fez isso que está sendo falado. Ah, tem um filme de futebol desse jeito, tá ligado? Você tem um filme de futebol desse jeito? Aí você entra na concorrência. É muito específico. E aí, dentro desse filme, você vai manobrando, vai fazendo mais coisas, assim. Bom, pelo menos as minhas experiências foram nesse sentido, que também é um nicho que o que eu consigo acessar no mercado internacional é um nível bem de médio para baixo, assim, tipo, eu não tenho acesso às grandes produções, aos grandes orçamentos, não estou em nenhuma grande produtora, então é uma coisa que está ali no nível médio para baixo, mas mesmo assim é muito legal, e o nível médio para baixo, às vezes paga o triplo do que o Brasil paga, assim, então imagina, se entrar um filme agora com o dólar que tá desse jeito, nossa, é um filme que você quase vive o semestre, assim, sabe, com um cachê de 2 semanas de trabalho, assim. Cara, o que eu espero, assim, eu quero num espaço curto para médio e longo ir muito pro caminho de entretenimento, fazer séries, filmes, coisas assim, dar 1, 2, 3 temporadas, formatos maiores, até no Brasil e fora do Brasil. Assim, acho que no momento que tiver 1 ou 2 nesse segmento, assim, gostaria muito de tentar fazer isso fora do Brasil. Eu vejo, pelo menos para mim, os meus planos são dessa forma, e também continuando fazendo publicidade na medida que dá e que o mercado ainda me aceita. Assim. Porque é isso, às vezes você está fazendo, às vezes não está mais fazendo. E, de maneira geral, eu imagino que a publicidade como ela é hoje, que já não é como era uns 15 anos atrás, ela vai mudar muito, assim. As agências estão mudando, as grandes agências, a coisa que era construída em cima de mídia de TV, que aí eles ganhavam dinheiro, hoje em dia já não é, então cada um está arrumando várias formas diferentes de fazer. Eu acho que a publicidade vai mudar muito, então não sei muito o que esperar disso. Eu acho que a parte dos streamings, dos grandes players, vai crescer cada vez mais, assim, vai chegar um momento que vai ter 10, 15 estúdios grandes, vai ser muito grande. Acredito que a TV não vai morrer, eu acho que vai continuar tem seu espaço, mas que nem tipo, a gente vê a Globo e a Globoplay, HBO Max, assim, eu acho que o desmembramento digital das TVs é o futuro delas. De música, não sei, eu acho que vai continuar meio igual. Eu acredito que para promover as músicas, os artistas vão sempre estar recorrendo a videoclipes, a shows, coisas interativas, lives. Eu acho que do jeito que tudo bem que vai ter inovações tecnológicas, como a gente viu agora que o Cisma tem feito com o Criolo, o clipe, essa live que ele fez na Twitch, foi demais, assim, uma coisa que pelo menos eu não tinha visto nem na gringa, coisa desse tipo. Então são ferramentas, mas que na verdade enfim, um formato de um show, um clipe, uma coisa assim, talvez tipo um filme da Beyoncé, coisa desse tipo. Então, com certeza, vai acompanhando aí com a parte da tecnologia. Tinha uma época que estava parecendo que ia ser super tendência a fazer coisa em realidade virtual, câmera 360, e a princípio não pegou muito, assim, né? Foi uma coisa que parecia que ia e não vi muito isso caminhando, assim. Em algum momento tinha coisa do 3D, né? 3D. Quando você vê hoje em dia, ninguém filma em 3D. Não sei, tipo, eu acho que essas coisas às vezes pegam, às vezes não. Mas eu acho que o formato como ele é mesmo, não sei, talvez só se for daqui a muito tempo, assim, vai ficar obsoleto, mas eu acho que por um tempo razoável ele vai continuar sendo a ferramenta que a maioria das pessoas usam.